Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre o atleta brasileiro peso médio do UFC, Caio Borralho. Ele finalmente recebeu uma oportunidade boa, né? Ele vai enfrentar o Jared Cannonier no dia 24 de agosto lá em Las Vegas, né? No UFC Las Vegas 96, que acontece no Apex. Ok, não é um evento onde vai ter torcida, onde vai ter bilheteria, onde vai ter um monte de coisa, é no Apex, mas não importa. O que importa aqui é o ranking, né? Porque o Jared Cannonier é o quinto do ranking e o Borralho é o 12º. Então, se por um lado a gente reclamava que o Borralho ganhava as lutas e não tinha grandes oportunidades, na última ele enfrentou o Paul Craig, né? E agora ele vai enfrentar o Cannonier, que é o quinto do ranking. Então, se o Borralho vencer, ele pode sim roubar a posição do Cannonier e ficar no top 5 da categoria. Então, se ele demorou muito, agora ele tem uma grande oportunidade de acessar um atalho e talvez chegar até mesmo no top 5. Então, é uma oportunidade espetacular para ele. Porém, não é só conseguir a luta, ele tem que vencer a luta. E o Cannonier não é um cara simples. E é sobre a luta em si que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, o que a gente tem para falar para começar? A primeira coisa é a idade. O Cannonier já tem 40 anos, o Borralho tem 31. Então aqui a gente tem uma vantagem considerável para o Borralho. Não dá para dizer, claro, né, que por conta disso então já era, definiu a luta. Lógico que não. O Cannonier é um cara, inclusive, né, que tem um shape muito bom. Né? Então, assim, é um cara de 40 anos, ok, porém, ele fisicamente sempre foi um cara com um bom físico, né? Um condicionamento legal, então faz diferença, lógico, 9 anos, né? Não tem como, mas o Cannonier, pelo menos, é um cara que tá no shape, né? Mas ainda assim, eu acho que, pô, 31 anos contra 40 é uma vantagem. Outra vantagem é a altura, né? O Borralho tem 1,88 mais ou menos, né? E o Cannonier tem ali 1,83. E o Borralho realmente tem essa altura quase 1,90, porque eu postei foto com ele recentemente e tal, né? Quem me segue lá no Instagram deve ter visto. E eu sou mais alto, mas ele é bem alto, né? Então, realmente não é 1,85 ou menos que isso, né? Ou 1,83, que é o Cannonier, por exemplo. Então, o Borralho realmente é bem grande. Então, eu acho que deve estar certo 1,88 realmente por aí. Um cara alto, um cara grande mesmo, né? Às vezes na TV a gente não consegue perceber muito. Outra coisa que a gente tem aqui é que o Borralho é canhoto, né? O Cannonier é destro, geralmente, né? O canhoto tem um pouquinho de vantagem, porque é aquela história de sempre, não tem muitos canhotos para você treinar, né? Então é natural o canhoto sempre treinar com o destro e o destro nem sempre treinar com o canhoto, né? Então é mais uma das vantagens. A gente vai juntando várias coisinhas, né, no meio do caminho. Enfim, agora vamos dar uma olhada nas estatísticas. Mas eu já quero, antes de falar das estatísticas de forma mais rápida para não ficar chato, lembrar que o nível dos adversários são diferentes. Então eu vou falar também das lutas recentes, só para pontuar, né? Porque às vezes pode parecer que nas estatísticas é um banho um contra o outro, nem sei se é aqui porque ainda não olhei detalhado, mas tem que levar em consideração os adversários, é sempre bom pontuar isso. Bom, primeira coisa, volume de golpes do Cannonier é maior, né? Ele tem 4,62, é um volume muito grande, o Borralho tem 2,91. Só que a precisão do Borralho é maior, ele tem 60%, o Cannonier só 52%. E nos golpes absorvidos, o Cannonier recebe 4,19, enquanto o Borralho recebe 2,06. Ou seja, o Cannonier tem mais volume, ele bate mais? Sim, ele realmente atinge bem mais do que o Borralho. Porém, ele recebe muito mais golpes que o Borralho. E se a gente dividir um número pelo outro para saber o saldo, o Borralho tem vantagem. Ou seja, ele mais bate do que apanha em relação ao Cannonier. Mas, de novo, vale a pena a gente prestar atenção nos adversários, né? Porque o Cannonier tá no topo ali já faz um tempo. O Borralho vem subindo, então o nível de adversário é diferente. A gente indo para a defesa ali na trocação, o Borralho tem uma leve vantagem, 60% contra 58%. Nas quedas, o Cannonier só derruba 0,47 a cada 15 minutos. O Borralho, 2 quedas a cada 15 minutos, então é bastante diferença aí, né? Faz parte mais do jogo do Borralho do que do Cannonier. Na precisão das quedas, além do Borralho ter mais quedas, ele tem mais precisão, né? Ele derruba 63% das vezes, o Cannonier só 46%. Defesa de quedas do Borralho também é melhor, 76% contra 61%. E média de finalizações do Borralho também é melhor, 0,5 contra nenhuma do Cannonier. O Cannonier é um cara mais da trocação, bate forte, gosta de nocautear, um cara que já lutou em várias categorias de peso, então é um cara extremamente perigoso, mas o Borralho é mais completo, é um cara que tem mais ferramentas ali para usar. O cartel total do Cannonier é de 17 vitórias, 7 derrotas, e do Borralho é
de 16 vitórias e apenas uma derrota, né? A gente tem, se a gente for olhar também, o Cannonier, como eu falei, é um cara mais nocauteador, né? Ele tem 17 vitórias, mas 10 são nocautes, só 2 finalizações que não foram no UFC, né? E 5 decisões. Já o Borralho, ele tem 16 vitórias, quase a mesma coisa, só que ele tem metade dos nocautes, né? Ele tem só 5 nocautes, finalizações ele tem o dobro, ele tem 4 ao invés de 2, e decisão são 7 para ele, e pro Cannonier são 5. Então, realmente os dois têm números ali relativamente parecidos, principalmente nas decisões, né? 5 para um lado e 7 para o outro, então até que é parecido. Só que o Cannonier nocauteia mais, enquanto o Borralho finaliza mais. Nas derrotas, o Cannonier já foi nocauteado 3 vezes, nunca foi finalizado e perdeu 4 na decisão. O Borralho, a única derrota dele é ali na decisão, ou seja, nunca foi nocauteado nem finalizado. Qual é o ponto aqui? Primeiro eu quero falar dos adversários, né? A gente realmente tem uma diferença. O Borralho enfrentou o Paul Craig, indo mais para trás, né? O Abus Magomedov, Michal Alexeichuk, o Mahmoud Muradov, o Armen Petrosyan, enfim, tem caras duros aqui. Mas vamos olhar os caras que o Cannonier enfrentou, né? Beleza, ele enfrentou o Imavov na última luta, e indo para trás, ele enfrentou Marvin Vettori, Sean Strickland, Israel Adesanya, Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker, Jack Hermansson, Anderson Silva e por aí vai. Então, realmente, o Cannonier tá há muitos anos ali no topo, pegando caras duros, né? E ele venceu, fazendo luta da noite, o Marvin Vettori, que é um cara duro, ele venceu o Sean Strickland numa decisão dividida, mas venceu, perdeu para Adesanya na decisão, né? Venceu ali com um nocaute, ganhando bom de performance o Derek Brunson, né? Que é um excelente wrestler, né? Enfim, ganhou do Gastelum também, perdeu do Whittaker só na decisão, então é um cara extremamente duro. Outro detalhe, não só o nível de adversários, né? Não determina nada, só tô pontuando os fatos, né? O Cannonier tem muito mais experiência em lutas de 5 rounds, né? Lembrando, é uma luta principal, então vai ter 5 rounds. O Borralho não fez luta de 5 rounds no UFC até hoje, e o Cannonier fez, né? Bastante, né? Se a gente for pegar com a Adesanya, foi 5 rounds, com o Strickland foi 5 rounds, com o Vettori foi 5 rounds, com o Imavov acabou só no 4º round, então é um cara que fez bastante luta recente de 5 rounds, então ele tem essa experiência, né? Tem mais lutas no UFC também, então também tem essa experiência. Então a gente consegue pontuar coisas positivas e negativas para os dois lados, né? Se a gente por um lado tem a idade, talvez o físico a favor do Borralho, né? Talvez isso ajude nos 5 rounds também. É um cara mais completo, tem mais ferramentas, é um cara muito inteligente, muito QI de luta. Tenho certeza que ele vai achar um plano ideal para explorar as falhas, né, do Cannonier. Enfim, tem muito caminho ali, né? Eu realmente acredito que ele tem boas chances de vencer. Só que por outro lado a gente tem que pontuar algumas vantagens do Cannonier, né? Tem muito mais experiência em lutas de 5 rounds, né? Muitas lutas ali já dentro do UFC, tá no topo há muito tempo, então pegou caras de excelente nível, então para ele não vai ser tanta surpresa enfrentar o Borralho, porque, cara, ele só tá pegando o cara lá do topo faz tempo. Pro Borralho, pode ser que tenha um gap, porque ele não tá pegando caras do nível do Cannonier, né? Isso, de novo, não determina nada, né? Mas são vantagens e desvantagens para cada lado aí. E o que eu acho, né? Depois de falar tudo isso, né? Falar cartel, falar estatística, falar os adversários recentes e tudo isso. Bom, eu sinceramente acho que nas bolsas é provável que o Cannonier apareça como favorito. Eu acho que ainda não tem, né? Saiu a luta agora da confirmação, então não vi cotação. Eu acho bem provável o Cannonier aparecer como favorito, mas cara, eu ainda, não sei se vão me chamar de Pacheco por, enfim, gostar do Borralho, acreditar nele, mas eu sinceramente acredito que ele vai conseguir vencer, tá? Eu arrisco meu palpite no Borralho. E por quê? É porque eu gosto do cara? Não, tá? Não é por isso. É porque eu acredito que ele tem realmente mais ferramentas. Eu acredito que a idade vai fazer diferença. Eu acho que ele tem um bom condicionamento físico. E eu acredito muito, na verdade, acho que a principal característica que eu sempre vou falar do Borralho é QI de luta. Tá? Então eu acho que ele, junto com a equipe dele, vai conseguir explorar brechas no jogo do Cannonier, que é um cara que não tem justamente muitas ferramentas, é um cara mais limitado, é um cara perigoso, tá? Mas é mais limitado. Então eu acho que o Borralho tem mais caminhos para explorar ali, né? O Cannonier não tem tanta coisa, né? Ele vai ter que fazer o quê? Manter a luta em pé e tentar acertar os golpes duros dele. Ele é muito bom na trocação, bate muito forte, né? Então vai ter que fazer o arroz com feijão. Ele não tem muito o que planejar, ele não tem muita ferramenta para planejar muita coisa. Já o Borralho não. Ele pode mesclar na trocação, às vezes, pô, a trocação por trocação não vale a pena para ele. Então ele pode fintar com as quedas, ele não só fintar, ele pode botar queda final de round às vezes, ele pode fazer mais jogo de grade, ele pode tentar não só derrubar para pontuar, mas derrubar para às vezes num ground and pound ou realmente buscar uma finalização. Então não é fácil finalizar o Cannonier, não é fácil derrubar o Cannonier, mas também não é fácil dominar o Borralho ali só na trocação, porque, de novo, por mais que
ele às vezes possa não ser do mesmo nível do Cannonier, às vezes na trocação, ele tem outras ferramentas, outros caminhos, né? Então eu acho uma luta bem dura, tá? Eu acho uma luta bem complicada, não acho que nem um lado nem o outro tem grandes diferenças ali de cotação, tá? Eu não colocaria nenhum lado nem outro como muito favorito. Pela fase, o Borralho em ascensão e o Cannonier às vezes tropeçando contra adversários duros, mas tropeçando, sei lá, eu arrisco aqui, né, o meu palpite pro Borralho, mais uma margem pequena, tá? Sei lá, 55-45. Não faço ideia como vai sair nas bolsas, mas é isso. Eu chuto que o Borralho, por estar em ascensão, mais completo, QI de luta em dia, vontade, né? Porque é a oportunidade para ele, eu acho que ele deve vencer. O Cannonier, né? Vale muito para ele, porque ele não pode perder a posição dele no ranking, mas não sei. Eu não sei se ele tem jogo suficiente ali para conseguir vencer o Borralho, sei lá. Enfim, é meu palpite, né? Espero que eu acerte, porque dessa vez meu palpite converge também com a minha torcida. Mas é isso, deixa sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!